Se você acha que o capítulo final da novela Vale Tudo, da Globo, na última sexta-feira, foi a militância política mais vergonhosa e descarada desse último final de semana, é porque você ainda não viu o discurso feito por Lula no sábado para uma plateia de adolescentes. Se você não sabe do que eu estou falando, não se preocupe, pois eu explico. Até porque, se você assiste a esse canal, é muito provável que você, assim como eu, não assista às novelas da Globo. No entanto, graças às redes sociais, hoje a gente fica sabendo quando algo tão descarado assim é exibido em rede nacional. Foi ao ar nessa última sexta-feira o capítulo final de Vale Tudo, que já era um remake de uma novela com o mesmo nome exibida lá no final da década de 80. Nesse capítulo final, teve uma cena de quase 2 minutos, onde pai e filho simplesmente resolveram conversar sobre como o Brasil é maravilhoso. Só que, coincidentemente, repetindo exatamente as mesmas narrativas adotadas pelo governo Lula e sua militância, principalmente nas campanhas recentes sobre soberania após a elevação das tarifas dos Estados Unidos e as sanções contra autoridades brasileiras. Os personagens falaram sobre urna eletrônica, sobre produção de energia limpa, sobre exportação de aviões e de alimentos, deram a entender que o Brasil é melhor do que os Estados Unidos em questão de saúde porque lá se paga por uma ambulância e aqui tem o SUS. Enfim, o pacote de militância foi completo. E o curioso é que, após a repercussão dessa presepada nas redes sociais, o governo Lula, através da SECOM, fez questão de esclarecer que não pagou para que essa campanha completamente alinhada às suas narrativas fosse veiculada dentro da novela. A militância foi gratuita mesmo nesse caso. Coincidentemente, a escritora responsável por esse remake já publicou registros de pelo menos um encontro que teve tanto com Lula quanto com Janja no Palácio da Alvorada. No caso de Janja, a foto mostra até o nível de intimidade que a escritora tem com a primeira-dama. Mas eu tenho certeza que a maioria dos seus colegas de emissora também não ficou nem um pouco chateada com essa propaganda. Agora, como eu falei anteriormente, esse não foi o ato de militância política mais vergonhoso e descarado do final de semana. Isso porque no sábado, o presidente Lula discursou para uma plateia de estudantes do ensino médio em São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. Desse evento já há um trecho que está circulando nas redes sociais, então pode ser que você já tenha até visto. De qualquer forma, eu vou mostrá-lo mesmo assim, antes dos demais, porque também preciso comentar sobre esse assunto especificamente. Eu trago inclusive um recorte um pouco maior do que esse que está circulando por aí, para que o contexto todo da fala seja melhor entendido. Acompanhe aqui comigo. Estamos investindo na sobrevivência da nossa juventude, na sobrevivência dos nossos negros, do nosso povo periférico, que muitas vezes não tiveram chance na vida. É por isso que nós criamos uma universidade chamada Unilab, uma universidade entre Brasil e África. Tem a universidade está no Ceará, na cidade de Redenção, que é a primeira cidade que aboliu a escravidão no Brasil. Lá está estudando meninos e meninas de Angola, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, de Cabo Verde, de todos os países de língua portuguesa. E nós também fizemos uma universidade em Foz do Iguaçu, da América Latina. A gente quer formar uma doutrina latino-americana, com professor latino-americano, com estudante latino-americano, para que a gente possa sonhar que esse continente um dia vai ser independente, que nunca mais um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. O presidente ao qual o Lula se refere é Donald Trump, então trata-se de mais uma indireta ao norte-americano, enquanto ambos os governos estão em negociação e o governo Lula supostamente quer resolver a situação. Na semana passada, inclusive, eu mostrei em um vídeo aqui no canal Lula afirmando em um evento que os cidadãos brasileiros deveriam escolher um soldado que lutasse para derrotar o adversário e não em favor do adversário, caso quiséssemos entrar em uma guerra. Essa declaração foi uma indireta a Eduardo Bolsonaro, mas sinaliza a verdadeira intenção de Lula em relação aos Estados Unidos enquanto Trump estiver na presidência. Só que o ponto mais importante dessa fala de Lula, que eu acabei de mostrar, desse último evento, no sábado, ainda é outra. Ele fala sobre o desejo de formar uma doutrina latino-americana na educação, sob a narrativa de que o continente precisa se tornar independente nesse sentido. O que Lula busca, na prática, é uma doutrinação
ascensão de esquerda na educação em toda a América Latina. E muito disso já foi colocado em prática no Brasil há décadas. Essa história de que é preciso se tornar independente é uma falácia. Afinal, o próprio Brasil como país é completamente independente no que diz respeito à sua educação. O MEC define como será a metodologia de ensino no país e quais conteúdos devem ser trabalhados em cada ano, e as escolas que lutem para cumprir as determinações que vêm de cima. A verdadeira independência que Lula procura é a ideológica. Ele e a sua militância querem que somente a versão deles da história seja contada. E isso é de uma desonestidade sem tamanho. Agora, essa não foi a única fala de Lula nesse evento que precisa ser destacada aqui. O próximo trecho que eu separei é uma daquelas típicas omissões intencionais de boa parte da história para que o seu argumento tenha validade. Veja só o que Lula disse para essa plateia de adolescentes no último sábado. Quem sabe aqui esteja alguns ministros desse país. Quem sabe aqui esteja alguns futuros presidentes, governadores e deputados desse país, porque vocês não podem desanimar. E quando vocês perceberem que a classe política não representa vocês, pelo amor de Deus, não desanimem. Não desanimem. Quando vocês verem que a classe política está querendo aprovar uma lei, sabe, que garanta a impunidade de ladrão, ainda assim não desistam, entre na política, porque o político bom está dentro de vocês, não está dentro deles. A lei a qual o senhor se refere, seu Lula, é aquela que ficou conhecida como PEC da blindagem, que foi aprovada pela Câmara, mas posteriormente rejeitada pela CCJ do Senado. Agora, tem outras coisas que não ficaram pelo caminho, mas o senhor não mencionou em nenhum momento. O senhor não mencionou, por exemplo, que ministros do STF, que nem deveriam pertencer à classe política, mas na prática pertencem, mudam o entendimento da própria corte a respeito da sua própria competência, coincidentemente quando isso leva um adversário ou um aliado político a ser julgado pelo STF. O senhor não mencionou que um certo cidadão que havia sido condenado em 3 instâncias por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o que levou muitas pessoas a se sentirem convictas para o chamarem de ladrão, teve suas condenações e processos anulados por ministros dessa Suprema Corte, que haviam sido indicados pelo próprio cidadão beneficiado ou então pela sua companheira de partido. Boa parte do povo brasileiro entendeu isso como uma promoção da impunidade de ladrão, seu Lula. Só que agora eu pergunto, o que nós, cidadãos brasileiros, poderíamos fazer? Nós podemos pressionar os deputados e senadores para aprovarem uma PEC que estabelece mandatos fixos para ministros do STF, que determina que, para chegar à Suprema Corte, o cidadão deve ser aprovado em concurso público, ter carreira na magistratura e jamais ter sido filiado a partido político ou ter exercido cargo político. Mas vem cá. O senhor, como presidente, sancionaria essa lei? E pior, os ministros que o senhor indicou para o STF aceitariam essas mudanças ou dariam um jeito, como sempre, de declará-las inconstitucionais? Agora, ainda teve mais um trecho desse mesmo evento que eu separei aqui, e nesse caso foi por conta de uma sinceridade, ou melhor, um sincericídio. Portanto, meus queridos companheiros e companheiras, meus meninos e minhas meninas, se espelhe naquilo que eu vou dizer para vocês. A desgraça de quem não gosta de política é que é governado por quem gosta. E se quem gosta for uma tranqueira, vocês serão governados por uma tranqueira. Não coloquem raposa para tomar conta do galinheiro, que ele vai comer as galinhas. Pois é, nunca ficou tão fácil de entender essas palavras. Basta acompanhar as notícias do que acontece no Brasil desde o dia 1º de janeiro de 2023 até aqui.